Bem-vindos, portistas! Mudanças importantes estão a caminho. Preparem-se porque as próximas semanas podem mudar completamente o futuro do clube. O mercado de transferências está ao rubro e o Porto está prestes a entrar numa batalha feroz por um reforço essencial, mas pode perder uma das suas estrelas para a Premier League. Além disso, uma homenagem histórica pode estar a caminho, mas há pormenores que podem criar tensão nos bastidores. Antes de começarmos, não te esqueças de apoiar este espaço com o teu like, ativar as notificações e subscrever. Só assim vais garantir que não perdes nenhuma novidade sobre o nosso Porto. Agora sim, vamos às notícias que estão a agitar os bastidores. O Porto está de olho num médio defensivo que pode ser uma peça-chave para a próxima época. O interesse já não é novo, mas agora o clube prepara-se para voltar à carga com força. O problema? A concorrência nunca foi tão forte. Além do Porto, um colosso europeu está na frente da corrida e já colocou uma proposta em cima da mesa. A oferta foi alta, mas ainda pode não ser suficiente para convencer o clube a vender. E a situação complica-se ainda mais porque dois gigantes da Europa também estão atentos. O preço do jogador pode subir, e o Porto terá de agir rapidamente se quiser garantir este reforço. A grande questão é: o clube está disposto a entrar numa guerra financeira por este jogador? Será que há um plano B caso esta negociação falhe? Se o Porto perder este alvo, pode ficar sem uma peça essencial para reforçar o meio-campo, e isso pode ser decisivo para a próxima época. O que segue? Portistas, o que acham? O Porto deve lutar até ao fim por este jogador ou devia procurar alternativas mais acessíveis? Deixa a tua opinião nos comentários. Mas atenção! Enquanto o Porto luta para contratar, pode estar prestes a perder um dos seus jogadores mais valiosos. Portistas, o que está a acontecer pode mudar completamente os planos do clube para a próxima época. O mercado de transferências está a entrar numa fase decisiva e, agora, a saída de um dos jogadores mais valiosos do plantel pode estar iminente. O Newcastle, da Premier League, colocou Samu no topo da sua lista de reforços para o ataque e pode avançar com uma proposta avassaladora. Será que o Porto está preparado para perder um dos seus maiores talentos? Como o clube vai reagir a esta investida? Haverá já um substituto à altura? Estas são questões que podem definir o futuro do Porto nos próximos anos. Antes de te contar todos os detalhes desta possível transferência, não te esqueças de deixar o teu like, ativar as notificações e subscrever. Só assim vais garantir que recebes todas as novidades do nosso Porto em primeira mão. Agora sim, vamos aos detalhes deste ataque surpresa do Newcastle e o que pode significar para o futuro do clube. O Newcastle identificou a contratação de um avançado como prioridade máxima para a próxima época e, segundo a imprensa britânica, Samu é um dos alvos principais para substituir Alexander Isak, que pode estar de saída. Mas atenção, o avançado espanhol do Porto não é o único nome na mira do clube inglês. Além dele, Gyökeres, do Sporting, também está na lista, juntamente com Leon Delap, do Ipswich Town, e Vítor Boniface, do Bayer Leverkusen. Ou seja, o Newcastle tem opções e pode avançar por qualquer um deles a qualquer momento. A questão agora é: será que o Porto vai conseguir resistir ou pode acabar por perder um dos seus jogadores mais valorizados? Samu começou a época com um valor de mercado muito abaixo dos 70 milhões de euros, mas o seu desempenho brutal fez com que a sua cotação disparasse. O Porto não quer perder um dos seus maiores ativos, mas será que uma proposta irrecusável pode fazer a direção mudar de ideias? O clube azul e branco sempre soube segurar as suas promessas, mas a verdade é que uma transferência milionária pode permitir ao Porto reforçar várias posições e equilibrar as contas. Por outro lado, perder um avançado tão influente pode colocar em risco os objetivos para a próxima época. E há ainda outro ponto fundamental: qual é a vontade do próprio jogador? A Premier League é um dos campeonatos mais cobiçados do mundo, e uma mudança para o Newcastle pode ser vista como um grande passo na carreira. Samu está focado no Porto ou pode ser seduzido pelo projeto milionário do clube inglês? Se o Porto vender, quem deve ser o substituto? Já há um nome na mira? E se o clube decidir segurar o jogador, terá condições financeiras para resistir a uma oferta gigante? Mas atenção! O dia de hoje não traz só movimentações no mercado. Há uma homenagem histórica em discussão, mas nem tudo está a correr como esperado. Será que vai haver tensão dentro do clube? Portistas, um momento de enorme simbolismo pode estar prestes a acontecer. O nome de Pinto da Costa pode ser eternizado de forma oficial no clube, mas há detalhes que ainda precisam de ser resolvidos e que podem gerar tensão nos bastidores. Depois de mais de 4 décadas à frente do Porto, Pinto da Costa construiu um legado inigualável, tornando-se o presidente mais vitorioso da história do futebol. Mas será que este reconhecimento vai ser pacífico ou há obstáculos que podem travar este processo? Desde o falecimento de Pinto da Costa, a nova administração tem vindo a debater formas de eternizar o nome do ex-presidente no clube. Uma das ideias que ganhou força foi a de dar o seu nome ao Museu do Porto, como forma de reconhecimento por tudo o que conquistou.
Mas há um problema. O processo não tem sido tão simples como muitos pensavam. A família de Pinto da Costa já manifestou vontade de doar parte do seu espólio desportivo ao clube, mas nem todas as partes parecem estar em sintonia. O que falta para que esta homenagem seja finalmente oficializada? Outro ponto que pode gerar debate é a questão da identidade do Porto daqui para a frente. O clube entrou numa nova era, com novas lideranças e novas ideias, mas como equilibrar essa modernização sem apagar a marca deixada por Pinto da Costa? A verdade é que esta decisão pode unir ainda mais os portistas ou pelo contrário, pode acabar por gerar divisões dentro do clube. Será que a homenagem vai ser aprovada sem polémicas? Os adeptos portistas sempre demonstraram um respeito inquestionável pelo legado de Pinto da Costa, e a ideia de eternizar o seu nome no clube parece ser uma forma justa de manter viva a sua influência. No entanto, a questão é, será que tudo vai ser feito da maneira correta? Se há algo que os portistas prezam é a forma como o clube é gerido, e qualquer decisão que envolva Pinto da Costa precisa de ser tomada com o máximo de transparência e respeito. Afinal, estamos a falar de alguém que transformou o Porto num dos clubes mais temidos da Europa e que elevou o nome da cidade e do país ao mais alto nível do futebol mundial. Para muitos, não basta apenas dar o nome de Pinto da Costa ao museu do clube. Haverá quem defenda que o estádio deveria ser rebatizado, que uma estátua deveria ser erguida, ou até mesmo que o centro de treinos deveria ter o seu nome. Mas a grande questão continua. Será que todos dentro do clube e da família do ex-presidente estão em sintonia quanto a esta homenagem? Se houver divisões internas, isso pode acabar por atrasar o processo e até gerar tensão nos bastidores. Portistas, qual a vossa opinião? O nome de Pinto da Costa deve ser eternizado no museu? O que mais deveria ser feito para homenagear o presidente mais vitorioso da história do clube? Achas que esta decisão vai ser pacífica ou pode gerar algum tipo de conflito? Mas atenção! Além desta homenagem, há mais movimentações nos bastidores do Porto. Um negócio pode estar a ser fechado e envolver um antigo jogador do clube. Quem será e como pode impactar o futuro da equipa? Portistas, uma reviravolta inesperada pode estar prestes a acontecer. Um dos jogadores que saiu para o futebol europeu pode estar mais perto de regressar do que se imaginava. E tudo por causa de um problema grave que está a afetar um gigante do futebol italiano. A Juventus está a atravessar um momento delicado na temporada e pode não conseguir garantir o apuramento para a Liga dos Campeões. O clube caiu para o 5º lugar da Série A depois de uma série de maus resultados, e a pressão sobre a equipa e a direção é enorme. Se a Juventus falhar o objetivo de terminar no top 4, as consequências financeiras podem ser devastadoras e obrigar o clube a rever os seus planos para a próxima época. E é aqui que entra Francisco Conceição. O extremo português está emprestado ao clube italiano pelo Porto, com uma cláusula de compra já definida, mas esse acordo pode ser colocado em risco se a Juventus não garantir a qualificação para a principal competição europeia. Mas há ainda mais fatores a considerar nesta possível reviravolta. A Juventus pagou 7 milhões de euros pelo empréstimo do jogador e tem uma cláusula de compra de 30 milhões de euros que deveria ser ativada no final da época. Mas com as dificuldades financeiras que o clube pode enfrentar, há cada vez mais dúvidas se os italianos vão ter condições para cumprir o acordo. A prioridade da Juventus será equilibrar as contas, e se falhar a qualificação para a Liga dos Campeões, a direção pode ser obrigada a abdicar de algumas contratações que já estavam planeadas. Francisco Conceição pode acabar por ser uma das vítimas dessa estratégia, e o Porto pode receber de volta um jogador que, para muitos adeptos, nunca deveria ter saído. Outro ponto a ter em conta é a própria vontade do jogador. Apesar de ter tido algumas oportunidades na Juventus, Francisco Conceição nunca se afirmou como titular indiscutível e pode ver um regresso ao Porto como uma boa oportunidade para relançar a sua carreira. Com a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes e de voltar a lutar por títulos, um regresso ao Dragão pode não ser uma ideia descabida. Se Francisco Conceição regressar, o Porto terá de decidir se o aproveita como reforço para a próxima época ou se tenta encontrar um novo destino para o jogador. Com a situação financeira do clube a exigir soluções inteligentes, pode até surgir a hipótese de uma venda para outro clube europeu, garantindo um encaixe financeiro importante. A grande questão agora é perceber se a Juventus vai mesmo abrir mão do jogador ou se ainda há margem para um entendimento. A possível reviravolta nesta transferência pode ser um grande desafio tanto para Francisco Conceição como para o próprio Porto. Se regressar, poderá tornar-se peça-chave na nova fase do clube ou a sua passagem pelo Dragão já é passado. Os adeptos portistas sabem que Francisco Conceição tem talento, mas há questões que só o tempo responderá. Terá ele o que é preciso para reconquistar um lugar no Porto? A Juventus vai mesmo desistir dele ou tentará negociar um novo acordo? Portistas, qual a vossa opinião? Francisco Conceição deve regressar ao Porto se a Juventus não o comprar? Seria um reforço importante ou o clube deveria procurar uma venda para equilibrar as contas? Acham que ele ainda pode fazer a diferença no Dragão? O futuro de Francisco Conceição continua incerto e a única certeza é que esta história ainda não terminou. Agora, cabe ao Porto decidir o que fazer.
Será este um regresso triunfal ou um adeus definitivo? O que acham, portistas? Acreditam que esta reviravolta pode beneficiar o clube ou preferiam que este capítulo ficasse encerrado? Deixem as vossas opiniões.